Pronto, pastor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos mais uma vez nessa oportunidade na Escola Bíblica, no nosso estudo sobre o livro de Juízes. Eu sou o pastor Marco Gabarron, da Igreja Evangélica Missão Nacional. Estamos ali juntamente com o pastor Milton, na sede, cooperando, ajudando na casa do Senhor. Hoje nós vamos continuar a nossa lição de número 13, falando sobre Sansão. Nós falamos um pouco sobre ele há 15 dias atrás, né? E agora nós estamos retornando para concluir o estudo sobre o juiz Sansão. Eu vou colocar aqui o compartilhamento da tela, né? Para os irmãos poderem ver os nossos slides. Vou mudar aqui o slide, né? Ok? Estamos falando sobre a história de Israel, tá? Hoje nós vamos falar da lição 13, Sansão, a era dos juízes. O nosso versículo-chave é Juízes 14, versículo 6, que nos diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Esse é o nosso versículo-chave. Fala-nos do Espírito do Senhor que vinha sobre a vida dele e dava a ele uma força extraordinária. Nós temos um alvo da nossa lição, que nós já comentamos com os irmãos, mas aqui eu vou repassar para os irmãos lembrarem. Não está aparecendo. Não está aparecendo os slides? Para mim apareceu. Então deve ser você, Fátima. Para mim também. Ok, vou continuar. Então, o alvo da nossa lição, saber, entender que Deus livrou o seu povo da opressão e preparou um rei para Israel. Então, um Deus que livra o seu povo de todo sofrimento. Sentir, que é compadecer-se dos filhos e dos irmãos que não optaram pelo caminho do Senhor, que é muito comum, né, nos dias de hoje. Família, pais que estão na casa do Senhor, mas que os filhos não estão acompanhando. Então, isso, a gente compreender essa situação, se compadecer-se desses irmãos. E no agir, que é não criticar os pais crentes, que veem os seus filhos longe da vontade do Senhor, mas orar por eles e por seus filhos, no sentido de agir, levar a sério os votos feitos ao Senhor. E também no agir, que é buscar pureza e aprovação do Senhor nos relacionamentos, quer sejam amorosos, quer sejam eles fraternais. Tá? Esse é o alvo da nossa lição de hoje, para nossas vidas. Nós tínhamos já falado do tópico 1, hoje nós vamos falar do tópico 2, as mulheres na vida de Sansão. E nós vamos começar falando sobre a jovem filisteia, Timná, que está em Juízes, capítulo 14. Tem todo um histórico, toda uma relação de fatos que aconteceram, e nós vamos passar por eles, explicando, falando sobre os acontecimentos relativos a isso. Tá? Então, as mulheres foram fonte de grandes problemas na vida de Sansão. Então, além de Timná, tiveram outras, e essas mulheres trouxeram problemas a ele. Ele teve dificuldade nesses seus relacionamentos amorosos. Na letra B, elas foram usadas a fim de acirrar o ódio dos filisteus e provocar as vinganças de Sansão. Então, por detrás de toda essa situação e desses casos, dessas situações amorosas em que Sansão esteve envolvido, havia por detrás, né, uma ação de Deus. Então, Deus também usou dessas circunstâncias para trazer o livramento para o povo de Israel. Tá? Trazer livramento para o povo de Judá, principalmente, que estavam sofrendo por causa dos filisteus. E na letra C, Sansão se apaixonou pela jovem filisteia. Tá? Ele viu essa jovem quando estava se dirigindo na cidade de Timná,
e lá se apaixonou por ela. E ele pediu aos seus pais para que conseguirem aquela moça para ele. Tá? Os jovens não tinham liberdade para fazer as suas escolhas. Normalmente era o pai, a família que decidia com quem eles deveriam casar-se. Tá? E aí ele gostou daquela moça e pediu ao pai que fosse solicitar a mão daquela filha aos pais dela. Tá? Indo em frente, na letra D, mas os pais dele, de Sansão, não aprovaram o casamento, pois ele contrariava o ensinamento da palavra de Deus. E o ensinamento que está no livro de Josué. Tá? É um texto que é Josué 23, 12 e 13. Tem outros textos que falam sobre isso, a questão de se unir com pessoas de outras culturas e de outras religiões, o que não era permitido. O texto em questão diz assim, ó, porque se vocês se desviarem deles e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Então, aqui uma orientação de Josué dizendo que essa união de se unir com moças ou rapazes daquelas nações que ainda se encontravam no meio do povo de Israel era errado. E que isso traria da parte de Deus um castigo. Tá? Era contrário ao que Deus estava querendo deles, né? E os pais de Sansão lembraram a ele essa situação. Eles não aprovaram o casamento dele com Tiná, que era uma moça filisteia. Tá? Seguindo à frente, na letra E, no entanto, tudo isso que estava acontecendo vinha da parte do Senhor. Tá? Tanto o interesse dele, toda essa situação, havia uma ação de Deus em tudo isso que estava ocorrendo. O texto é de Juízes 14, 4. Nos diz assim, ó, mas o seu pai, a sua mãe, pai e mãe de Sansão, não sabiam que isto vinha da parte do Senhor. Pois este procurava, Deus, né? Deus procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, existe o interesse, né, de Sansão por aquela jovem, mas há uma ação de Deus, né, em tudo isso que está acontecendo, porque Deus iria livrar o seu povo dessa situação. Tá? E em frente, na letra E, Sansão foi atacado por um leão e o Espírito do Senhor se apossou dele. E ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Tá? Então, essa é um fato que eu pus aqui, que é importante, porque ele mata esse leão, e depois eu vou colocar aqui os outros, a continuidade, que depois de algum tempo, quando ele voltava à cidade para casar, ele saiu do caminho para ver o local onde ele tinha matado aquele leão. Tá? E aí ele encontrou o cadáver daquela fera e viu lá um enxame de abelhas e mel dentro. Ele comeu e levou, inclusive, para os seus pais. Tá? Então, ele, com a força extraordinária, conseguiu matar aquele leão. Tá? Depois ele vai, pega mel, tocou naquele animal. Ele não podia fazer isso porque ele era nazireu, e no voto do nazireu, numa das obrigações dele era não tocar em nenhum tipo de cadáver. E ele foi e tocou. Então ele tinha uma falta de piedade da parte dele, uma falta de obediência da parte de Sansão. Tá? E aí ele levou lá para os seus pais também. Mas sem contar eles de onde tinha tirado. Então há uma conduta, né,
errada da parte de Sansão. Ele faz várias coisas contraditórias numa pessoa que deveria ter uma vida mais piedosa, de obediência, né? De obediência aos seus pais, de obediência ao voto seu de Nazireu, né? De contar aos pais tudo aquilo que ele estava fazendo, e ele comeu, levou o mel para os seus pais, escondeu isso dos seus pais, então ele tinha uma conduta um pouco controversa. Tá? Em Tiná, então, ele foi lá para esse casamento, fizeram a festa de casamento à maneira dos filisteus. Então, eles já estavam se subjugando ao costume daqueles povos, coisa que Deus não queria que eles fizessem. Deus queria que eles se mantivessem separados, santos, consagrados ao Senhor, e não se misturassem com aqueles povos. E eles estavam ali, foram à festa de casamento, e a festa ia ser celebrada à maneira dos filisteus. Tem toda uma consequências, né? Fatos que ocorrem. Então, na ocasião, Sansão desafia os seus 30 companheiros, e ele propõe um enigma que ele criou baseado no incidente com aquele leão, que é um enigma em que ele diz, né? O que significa: do que comeu, saiu comida, e do forte saiu doçura. Propôs, né, tipo uma aposta para aqueles jovens, né, com esse enigma, que só ele sabia o significado, ninguém mais sabia o que significava, né, esse enigma. Tá? Que os jovens, esses jovens, só descobriram quando ameaçaram a mulher de Sansão de morte, para que ela o convencesse a revelar o segredo. Então, a mulher ameaçada foi lá chorando, implorando para Sansão dizer o que significava aquilo, porque na aposta que eles haviam feito, Sansão disse que se ele não decifrasse, eles teriam que dar 30 vestes para ele, e que se eles conseguissem decifrar, ele daria uma veste para cada um daqueles jovens, daqueles homens. Tá? As festas, nesse tempo, duravam 7 dias. Tá? Então, eram 7 dias em que eles estavam ali, e aquela moça foi importunada por aqueles homens para que pudesse revelar o segredo. E ela tanto insistiu, tá, que ele contou a ela. Então, tendo perdido Sansão a disputa, né, veio normalmente o espírito sobre Sansão, e veio novamente o espírito sobre Sansão, e ele matou 30 homens e tomou suas vestes para pagar a dívida. Tá? Então, a consequência de tudo aquilo foi que ela conseguiu que Sansão revelasse qual era o segredo, né, daquele enigma. Tá? E aí ela contou àqueles rapazes. Os rapazes trazem, né, a explicação do significado daquele enigma. E aí, então, Sansão ficou nervoso, e ele vai e mata esses homens para pegar as suas vestes para pagar a dívida que ele tinha com aqueles 30 homens. Tá? Então, foi para um casamento, mas uma série de problemas, uma série de situações, né, complicadas. Parece que quando uma coisa começa errado, só vem coisas, as consequências erradas também começam a acontecer. Depois de algum tempo, então Sansão ficou sabendo que sua mulher tinha sido entregue a outro homem, porque, mediante toda essa confusão, segundo os intérpretes, provavelmente Sansão não consumou o ato do casamento, ele não coabitou com aquela moça, né, não consumou, ela continuou morando na casa dos seus pais, tá? E Sansão voltou para a casa dos pais dele. Essa situação de não morar de imediato não é estranha. Às vezes a moça continuava morando com a sua família, e depois de um tempo é que ela iria acompanhar o seu esposo. O que é estranho é essa possibilidade de que ele não tenha consumado o casamento. E o pai dela, então, entregou essa moça a um outro homem. Tá? Sansão, ao saber disso, porque ele foi procurá-la com a intenção de coabitar com ela, mas ela já pertencia a outro homem. Sansão ficou furioso
e aí ele destruiu as plantações dos filisteus. Ele usou ali 300 raposas. Os irmãos que tiveram condições de ler, né, ele pegou essas raposas, amarrou em pares, né, e amarrou uma tocha de fogo no rabo dessas raposas e soltou no meio das plantações dos filisteus. Então pegou fogo em tudo, né? Nos cereais, nas oliveiras, nas videiras, queimou tudo. Ele deixou os filisteus numa situação muito difícil com essa estratégia que ele usou, de um homem furioso, nervoso, como ele estava por causa dessa situação. Os filisteus reagiram se vingando, matando os pais de Timná, por causa dessa atitude equivocada, né, do pai dela, que entregou a filha para coabitar com outro homem. Tá? Eles foram queimados vivos pelos próprios filisteus. Então, toda essa situação que nós estamos vendo aqui em relação a Sansão são consequências de uma atitude equivocada. Ele foi coabitar com essa moça, foi procurar essa moça de uma outra nação, o que não era permitido, e teve todas essas consequências na vida dele e na vida dos pais daquela moça também. O segundo romance ali, né, esses romances de Sansão, é a prostituta de Gaza, que está em Juízes 16, de 1 a 3. Tá? Ele foi até Gaza. Essa cidade, Gaza é uma cidade filisteia, tá? E os filisteus ficaram sabendo que Sansão estava lá com uma prostituta. Tá? Então eles se prepararam para matá-lo. Ao amanhecer, tá? Mas ele se levantou à meia-noite, né? Arrancou as portas da cidade com tranca, tudo, batente, né? Tudo que faz parte da porta, né? Colocou e levou embora, e colocou no topo de uma colina em Hebrom. Então, ele era um cara extremamente nervoso, forte, e ele carregou essa porta. Isso, irmãos, ele carregou por aproximadamente 65 quilômetros, tá? Da onde fica Gaza, que é uma cidade filisteia, que é no litoral, e Hebrom já é nas colinas, tá? Nas colinas ali na região da Palestina, em Judá. Ele levou as portas a 65 quilômetros de distância, tá? A largura da porta ela poderia variar de 2 até 4 metros, a largura. Então, veja só, a força tremenda que ele tinha, e ele fez essa proeza, né, quando estava com essa prostituta em Gaza. A terceira mulher da vida dele, né, é Dalila, famosa, bem conhecida, né, Dalila. Ele se apaixonou por essa também e teve um caso com ela aí. Novamente, Sansão se apaixonou agora por uma mulher chamada Dalila. Tá? Ao que parece, ela não era da Filisteia, ela não pertencia aos filisteus, não era da tribo dos filisteus. Tá? Foi oferecida a ela uma quantia enorme de prata, que lhe ofereceram 5 governantes de 5 cidades filisteias, para que ela pudesse entregar Sansão, pudesse descobrir qual era o segredo da sua força. Tá? O valor foi de 1.100 peças de prata, isso dá cerca de 13 quilos e 200 gramas de prata. Então, um valor considerável, né, que ela estava recebendo para enganar Sansão, descobrir qual era o segredo dele. O fato deles estarem oferecendo esse valor a Dalila é que se deduz que ela não era filisteia, tá? Porque se fosse, talvez ela pudesse cooperar sem receber valor algum. Tá? E aí, Dalila, né, como foi no caso da primeira mulher de Sansão, Dalila também chorou insistentemente até descobrir qual era o seu segredo, o segredo dessa força descomunal que ele tinha. Então ela descobre que o segredo, né, como o pastor diz, né, está nos cabelos, né?
pastor Milton que gosta, né, de falar, a força de Sansão estava nos cabelos. Então, ele foi privado do cabelo, mas, de fato, irmão, não estava no cabelo. É que ele tinha um voto de Nazireu. Sansão ficou fraco e foi preso pelos inimigos, porque quando se cortou o cabelo dele, rompeu o voto que ele tinha com o Senhor, tá? O cabelo de Sansão representava o seu voto ao Senhor. Se for cortado, o voto seria rompido. Na realidade, as suas forças vinham do Senhor e não dos seus cabelos. Os cabelos eram um sinal do voto que havia sido feito, o voto de Nazireu, tá? Pois não podia cortar o cabelo. História de Israel para hoje. Deus sempre deu instruções claras quanto ao perigo da união com pessoas de povos estranhos. Isso está lá em Deuteronômio 7:3. Eu citei a citação de Josué, mas tem também lá em Deuteronômio, tá? Como tem também no Novo Testamento, assim como também Paulo, ao escrever à igreja de Coríntios, alertou sobre o perigo do casamento misto. Está em 2 Coríntios 6, de 14 até 16. Nesse próximo slide, eu coloquei o texto aqui, ó. Nos diz assim: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou voltar aqui para o Skype. Não estou conseguindo enxergar ninguém. Não sei por quê. Vocês estão me vendo? Está me vendo? Agora apareceu. Não estava aparecendo. Irmãos, a questão é essa. Como eu falei, a gente ia propor uma pequena reflexão para nós pensarmos, né? Temos esse exemplo de Sansão, que procurou uma moça que não era da sua tribo, nem das outras tribos de Israel, e teve uma série de problemas, uma série de consequências na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na vida daquela jovem também. Tá? E é clara a orientação do Senhor quanto a isso. E no Novo Testamento, Paulo escreve claramente sobre isso, falando desse julgo desigual. O que os irmãos acham? Porque nos dias de hoje, me parece que isso aí não tem muita importância. O jovem não está muito ligado para essas coisas, não. Né? Não está muito voltado para isso, não. Eles estão aí, tipo, estamos na pista e o que vier, o que aparecer aí, para nós, é válido. Eu queria ouvir a opinião dos irmãos. O que os irmãos acham disso? Tem os irmãos que são, né, pais, têm filhos, tá? Como vamos lidar com essa situação? O que os irmãos pensam? Talvez não seja o momento, porque ainda é uma criança, mas quando chegar a hora, né, é uma preocupação. Porque Paulo fala claramente lá em 2 Coríntios: não vos coloqueis num jugo desigual. E quando era do meu tempo da juventude, nós tínhamos muito conflito com isso. Porque uns jovens acreditavam nisso, aceitavam, outros não, eu vou namorar com um rapaz que não é crente porque eu vou convertê-lo, né? Ele vai se converter. E às vezes não acontecia isso, não. Acontecia o contrário, a moça ou o rapaz acabava saindo da igreja, né? Se afastando da igreja. O que vocês comentam? É um silêncio completo. Gabão, eu acho que tem controvérsias nisso aí, cara. Vou te falar a verdade. Então diga.
Eu acho o seguinte, sabe? Essa palavra que a gente lê, eu acho ela um tanto quanto pesada. Aí quando você fala, não mistura, é o maligno com não sei o que e tal, né? Então, veja só, eu acho que a situação do povo na época, a condição deles de não se misturar, o povo de Israel, eu acho que era, logicamente, que era uma situação que Deus deu vamos dizer assim, essa ordem, né? Exatamente para não haver uma mistura de raças. Eu acredito que era isso que Deus não queria, que se misturasse o povo de Deus com o povo daquele lugar. Até porque o objetivo era ter destruído aquele povo daquela região, né? Então, como teve alguns acordos que aconteceram e o povo de lá não foi destruído, né? Então acabou ficando. Mas eu acho que na atual conjuntura, existe, mesmo que não seja evangélico, tem muita gente muito boa no mundo, tem muita gente que não é conhecedora ainda da palavra, mas tem um bom comportamento, uma boa família, são boas pessoas, né? Eu diria que às vezes tem gente lá fora que é mais crente do que nós, até do que eu. Então, eu não gosto muito de julgar, porque às vezes um relacionamento pode acontecer lá fora e vir para dentro. E também ao contrário, pode vir, o rapaz pode desvirtuar a moça ou vice-versa, né? Isso é muito comum acontecer também. Então, eu acho uma situação um tanto quanto difícil e delicada, né? Mas, por exemplo, se fosse o caso da minha filha, ela é bem orientada com relação a isso, eu apoiaria e tentaria da melhor maneira possível deixar os dois apresentar, porque eu como pai, obviamente eu vou participar da relação dos dois, então obviamente eu iria aconselhar, ia convidar, ia mostrar através do meu comportamento, através do meu jeito, e tentar mostrar para essa pessoa que ela estivesse namorando que não fosse evangélico, como é que funciona servir a Deus, como é que é servir a Deus. Então, por isso que eu acho que é um pouco de controvérsia nessa situação, né? Tá, eu entendi a sua opinião, Rogério, mas o que chama atenção é o fato de que o texto de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, eles viviam uma situação de conflito, porque existia uma comunidade cristã, existia uma comunidade, né, os pares, né, marido e mulher, e que às vezes um deles não era crente. Tá? E havia essa influência negativa para dentro do grupo cristão, a influência negativa dentro do grupo dos irmãos. Tá? Então Sim. é bem claro que ele está falando, olha, ele está alertando, cuidado com o julgo desigual, com essas situações, porque isso não é muito agradável a Deus, né? Então, entendo lá o aspecto do passado, quando você fala da cultura, né, de não misturar por causa das religiões, mas parece que Paulo traz esse contexto também, dizendo, ó, cuidado com as influências, porque há uma influência negativa. Vamos dizer de forma prática, a moça ou o jovem vai querer ir para a igreja, o outro vai querer ir para o baile. Então, isso é um conflito, né? É um conflito. Sim, sim. Então, é Então, difícil lidar com isso, não é tão sim. simples, né? Porque existem sentimentos envolvidos, né? Ah, o rapaz, eu estou apaixonado por aquela moça. A moça, eu estou apaixonado por aquele rapaz, né? Amo aquela pessoa. E aí, como é que você lida com isso? É que nem Sansão. Sansão viu Tiná, ficou apaixonado por ela. E aí? Né? Há uma Então, mas questão, sentimentos envolvidos, né? então, é que acontece o seguinte, né? Como diz, os maus costumes corrompem, né, as pessoas, né, os maus costumes. Então, Sim. obviamente que eu acho que a questão aí era mais cultural. E principalmente também na época do apóstolo Paulo, eu acho que eles estavam introduzindo o cristianismo. Então, obviamente, eles tinham uma certa dificuldade de avançar. Então, quando uma pessoa se relacionava com alguém fora vamos dizer, da comunidade cristã, então a tendência é que ele saísse de lá. Então, obviamente, hoje também é a mesma coisa. Existe essa tendência, lógico, né? Mas é o que eu estou falando, eu acho que também depende das convicções das pessoas. A gente tem que esclarecer. Mas a gente também tem que entender que lá fora tem pessoas boas, né? Sim. Eu vejo muito por esse lado, né? Porque eu não posso acreditar que todo mundo que está fora da igreja é ruim. Então eu não consigo assimilar essa ideia de que quem está lá fora é ruim. Eu acho que a gente tem que trabalhar para trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas eu acredito que tem pessoas que têm bons costumes lá fora, tem pessoas que têm boas educações, tem tudo isso daí. Agora, claro, se você tiver alguém que você vai fazer um par que está dentro
comunidade, dentro da sua religião, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, óbvio que a questão seria muito mais fácil de se resolver e de se desenrolar. Mas eu não consigo pensar radicalmente assim, olha, não é para namorar alguém que está fora da igreja. Eu não consigo. Eu nunca consegui, na verdade, pensar assim. Então, eu estou só falando aquilo que está dentro de mim, né, que eu sinto. Mas não quer dizer que eu estou certo também. É uma opinião particular minha, né? E quem sou eu para contradizer o apóstolo Paulo? Mas eu acho que a visão que ele tinha é exatamente essa de que quando você entra num jogo desigual, é porque você vai ser desvirtuado, você tem uma tendência a sair daquele caminho que você aprendeu. Então, eu acho que é por isso que ele bate tanto nisso, né? O Mário vai falar? Não, eu ia comentar que, assim, a minha visão de pai é pertinente ao que o Rogério disse. A visão de mundo, visão de relacionamento assim, é parecida, em paralelo. Por quê? Porque a gente também tem casos de homens e mulheres cristãs, homens que são violentos com as esposas. Nós temos casos de mulheres que são possessivas, que são ciumentas. Então, assim, você pedir orientação para Deus, que ele prepare alguém no futuro ou se você já tem um filho ou uma filha com um relacionamento, para que seja o melhor. A minha visão é parecida com a do Rogério. Pastor, posso falar? Pode. Mário terminou, né? Sim, gente. Pode falar, O Paulo. Mário é meu chefe de som, tem que respeitar. É assim, pastor. A minha visão é parecida com a do Rogério e do Marco. E é um pouquinho também com a do senhor. Vou explicar por quê. Porque eu acredito que o apóstolo Paulo ele estava falando sobre o cuidado que a gente tem que ter e os desafios que a gente vai ter. Eu mesmo, como cresci na igreja, a gente já tem conhecimento. Quando eu namorava com uma menina fora da igreja, a possibilidade disso acontecer, eu já tinha isso na minha cabeça. Então, eu acredito isso como um alerta também. Não que isso seja... eu não acredito como proibido, mas como uma orientação. Entendeu? Entendi. A Fátima também quer falar. Pode falar, Fátima. Assim, não é que eu discordo do que estão falando, mas o que a Bíblia fala, né, do jugo espiritual é, sim, uma orientação, um alerta. E nós não temos filhos, mas a gente tem sobrinhos, colegas, que partiram, mesmo na juventude da igreja, nós tivemos casos assim, e eu conversei com a pessoa, e ele veio falar para mim que, imagina, não tem problema, não, porque, meu pai, minha mãe casou, meu pai não era crente, só que essa pessoa, esse casal, os pais, a mulher foi uma vida e ele foi da igreja. Eu acho que aí que está a situação difícil. Não é de caso particular, de cada um sabe. Mas eu acho que quando Paulo ele fala no geral. E se você ver hoje em dia como estão as coisas, eu acho que a gente tem que, os pais mesmo, tem que tomar muito cuidado com esse jugo desigual. Não é em relação a pessoas más, pessoas ruins. Eu não era tão ruim quando eu fui para a casa do Senhor. Eu a minha casa, uma pessoa boa, mas eu melhorei, vamos dizer assim. Melhorei. Mas a situação hoje, geral, está muito difícil. Está muito difícil. Então, é se orientar mesmo e trazer para que os filhos cristãos estejam relacionamento com o cristão. Eu estava ouvindo o pastor por causa do ar. Eu estava passada, mas tem que prestar atenção. Ele trabalha muito com o casal, trabalha muito. E ele estuda muito mulher. Mais de 20 anos
a mulher. E ele dizendo assim, esse falando do justo desigual, seria bom que os dois tivessem a mesma crença. Porque o católico vai para a igreja, um reza, o outro carrega um terço. O banda, ele vai para dele, um toca tambor, outro dança. Então, eles estão na mesma situação, né? No mesmo compromisso. E porque o crente deveria e deve agir e pensar que seus filhos tivessem comunhão. Vão para a igreja, os dois vão para a igreja juntos. Isso é independente de ser mal ou ruim, porque em todas as religiões, em toda a sociedade, a humanidade existe pessoas ruins e pessoas boas. Sem querer acreditar isso. Não é isso que a gente está falando, mas eu acho que a palavra de Deus está falando sobre o justo e desigual. Andar um separado do outro. Um separado do outro. É a minha opinião. Irmãos, tem mais alguém que quer falar? Pastor, eu queria falar rapidinho. Ok. Pode falar, Davi. Bom, falar do meu exemplo particular. Aqui em casa mesmo a Alcione era... Na verdade, a Alcione era cristã, ela frequentava a igreja que nascia afastado e eu cresci com testemunho de Jeová, né? Mas, graças a Deus, a gente está os dois na igreja, na casa do Senhor agora. Amém. Mas eu vejo essa orientação de Paulo uma orientação. Nada, não é um mandamento que a gente deve se cumprir, né? É como o Rogério citou, existem pessoas lá fora que podem dar muito certo e vir para a igreja, como pode acontecer o oposto de tirar da igreja. Assim como o Mário citou também, pessoas dentro da igreja que podem ser um péssimo marido com uma péssima esposa. Então, na realidade, no mundo em que vivemos, não existe uma garantia. Eu vejo que Paulo está dando uma orientação para que a gente tenha um princípio. Ó, filho, conviva com o da sua casa. Seria algo mais fácil. Mas não é uma regra que você não possa ir para o mundo encontrar uma pessoa legal aí fora e estar super bem com você, ser um ótimo marido, uma ótima esposa e a vida fluir normalmente. Então eu vejo dessa forma. Então, irmãos, estão me ouvindo? Para nós concluirmos, eu quero dizer assim que as opiniões dos irmãos todas elas são válidas, tá? O que nós estamos propondo ao conversar sobre esse assunto é entender que a gente não pode ser radical na interpretação da Bíblia, ser um fundamentalista sem reflexão, sem pensar. O que os irmãos estão propondo é correto, é sensato, porque quem conhece os desígnios do coração? De repente, o seu filho olha para uma moça e se apaixona por ela e não tem como, às vezes, mudar esse sentimento. Ou uma moça vê um rapaz e fica apaixonada por aquele jovem, ou ele ou ela, às vezes, não é crente. É uma situação complexa, né? Essa questão do sentimento por outra pessoa. Então, a gente olhar o texto sem esse olhar fundamentalista, de uma regra que não tem a sua flexibilidade, né? Como é o caso aqui, que vocês mesmos colocaram, que a gente tem que olhar como um alerta, essa palavra de Paulo, como uma orientação, né? Para que os irmãos possam, as pessoas vejam e avaliem, né? Porque mesmo que venha, como no exemplo que Davi citou aqui dele, essa união, mas que o amor que tem que haver entre eles possa fazer com que haja o respeito, né? Mesmo nessas diferenças, tá? Então, eu acho que é essa a ideia, da gente pensar no que está sendo orientado, não como um dogma, né? Uma coisa assim que não pode ser vista de uma outra forma, tá? Enxergar como um alerta, como uma orientação, como um sinal amarelo para a gente pensar nas dificuldades e nos problemas que poderão surgir numa situação como essa, tá? Então, eu creio que esse é o caminho, tá bom? Vamos voltar aqui ao compartilhamento aqui dos slides
para a gente continuar falando do tópico 3, para nós avançarmos para o término da lição, tá? Os fatos importantes, tópico 3 da nossa lição de hoje. Tá? Então, o primeiro dele é o incidente em Leí, Juízes, capítulo 15. Tá? Esse incidente aconteceu que após Sansão destruir as plantações dos filisteus, eles então se revidaram, eles vieram para a guerra, por causa daquela destruição que Sansão fez com aquelas raposas. Sansão então lutou contra eles, matando muitos filisteus. Tá? Depois ele refugiou-se numa caverna na rocha de Etã. E aí, então, os filisteus vieram e acamparam no território de Judá. Então, os filisteus se prepararam para a guerra, invadiram o território de Judá. Consequência daquilo que Sansão havia feito. Tá? Judá estava amedrontado, tá? E criticou Sansão pela oposição aos filisteus. Então, o texto de Juízes 15, versículo 11, nos diz assim: então, 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? E ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Tá? Então foi o quê? Uma retribuição por algo de mal que fizeram a ele. A tribo de Judá, ela estava subjugada aos filisteus, e eles perderam uma oportunidade, né, que estava sendo oferecida por Deus para livrar-se da opressão dos filisteus. Se eles confiassem no Senhor, certamente Deus iria estar com eles e dar a vitória, mas eles não, eles foram criticar Sansão e foram lá cobrar dele uma atitude, né, que seria mais servil aos filisteus. Continuando, né, o incidente em Leí, eles então, com o consentimento de Sansão, amarraram e o entregaram aos filisteus. Tá? Os filisteus saíram jubilando com a prisão de Sansão. Eles ficaram felizes, eles se alegraram com a prisão, mas aconteceu o quê? Que o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas amarradas em seus braços se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo. Então, como se fosse um barbante. Né? Aquilo não segurou Sansão de forma alguma. E ele, então, rebentando aquelas cordas, cheio do Espírito, tá? Ele pegou uma queixada de um jumento e com ela ele matou 1.000 homens. Tá? Ele acabou matando 1.000 homens naquele momento ali. Tá? Aí, depois de todo esse esforço, todo esse embate, ele teve sede. E aí ele clamou ao Senhor, que ouviu a sua oração e abriu na rocha uma fonte de água para que ele pudesse, então, saciar a sua sede. Ele bebeu e recuperou as suas forças. Ok? O segundo aspecto é a última vitória de Sansão. Tá? Sansão, então, voltamos aqui a Dalila, né? Sansão foi traído por Dalila, tá? Ela foi comprada por aqueles reis, governadores filisteus, tá? E ela, então, conseguiu descobrir qual era o seu segredo. E quando ela descobriu, ela chamou os filisteus, eles vieram, cortaram, então, as suas 7 tranças, tá, do seu cabelo, que era o sinal da separação dele, Sansão, da sua consagração, do seu voto de Nazireu, né, da sua consagração a Deus. E eles cortavam. Tá? E isso aconteceu quando ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Tá? Então o Espírito
não era permanente, ele era condicionado a uma ação, a um momento, a uma circunstância, a uma libertação, né, um livramento para o povo de Israel. Então o Espírito saiu dele, né, diferente do Espírito que foi dado à igreja e habita na igreja, habita na vida do crente, tá? Mora, tá, na vida do cristão. Aqui o Espírito saiu dele. E aí ele, consequentemente, foi preso, as suas forças, né, ele não tinha mais aquela força descomunal, então ele foi preso, ele foi levado para Gaza, a cidade filisteia, furaram-lhe os olhos e o colocaram para trabalhar como escravo, girando um moinho no cárcere. Olha só a situação de Sansão, né? Um homem consagrado ao Senhor, um homem forte que trazia livramento para o povo de Israel, agora estava subjugado por causa da sua falha, da sua desobediência, da sua falta de retidão diante do Senhor, de se envolver com uma mulher estranha, tá? E que acabou entregando, traindo Sansão. E aí ele foi parar nessa condição, tá? Por fim, depois de algum tempo, quando os filisteus fizeram então uma festa para louvar o seu Deus por lhes ter entregue Sansão, eles estavam comemorando e foram festejar esse momento, tá? Então trouxeram-no do cárcere para se divertir à custa dele. Então, o Sansão era o centro das atenções, era a diversão deles lá naquele templo, porque agora ele não tinha condição de fazer mais nada. Ele estava subjugado, estava dominado pelos filisteus. Seguindo aqui nos slides, então ele pediu ao jovem que o guiava que o colocasse entre as duas colunas, essas colunas sustentadoras do templo de Dagon. E aí, novamente, ele clamou ao Senhor. E aí ele pediu ao Senhor que desse a ele força, Senhor restaurasse. E o Senhor atendeu o seu pedido. Com as forças renovadas, Sansão empurrou as colunas e o templo pagão desabou, matando a todos, inclusive o próprio Sansão. E o texto de Juízes 16:30, parte B, somente nos diz que foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, aquele templo estava superlotado, provavelmente um templo enorme, e muita gente morreu juntamente com Sansão naquela hora, quando ele derrubou aquele templo. E esse foi o fim de Sansão, né? O fim de uma vida conturbada, um homem polêmico que foi usado por Deus para trazer livramento para o povo de Israel. Aqui na história de Israel para hoje nos diz que Deus, pelo Espírito, nos capacita para o seu serviço. Após qualquer luta espiritual, de ministério ou de testemunho, precisamos também recuperar as forças pela comunhão com o Senhor. Isso faz parte da vida cristã, né? Deus nos dá o seu Espírito, nos capacita, e em alguns momentos, né, nós precisamos recuperar as nossas forças, buscar ao Senhor, renovar as nossas baterias ali com o Senhor. Por isso, ele já fez provisão. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Quantas vezes temos clamado ao Senhor em horas difíceis? Qual tem sido a sua resposta, né? Então, irmãos, como Sansão clamou ao Senhor no momento difícil, nós também passamos por essas situações e precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a vencer e renovar as nossas forças, ok? Nós vamos para a conclusão. A conclusão nossa hoje nos diz que a soberania de Deus e o seu controle da história ficam muito evidentes, isso na vida de Sansão, tá? Podemos então concordar com Jó, que disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. O Senhor usou Sansão a fim de provocar a hostilidade crescente dos filisteus e despertar Judá para a necessidade de livramento. Afinal,
Era de Judá que viria Davi, o líder que finalmente os livraria dos filisteus. A luta de Sansão fazia parte do preparo para a monarquia em Israel e para a vinda dos reis, que também seria de Judá. Aqui nos falando de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Irmãos, voltamos aqui, né, à tela principal para dizer que Sansão é esse homem controverso, tá? Porque podemos nos perguntar como uma pessoa que teve cometeu tantos erros, tantas falhas, poderia ser usado por Deus, tá? Mas Deus tem o seu propósito, Deus tem os seus desígnios, né? Deus tem os seus caminhos, né? E Deus usou Sansão mesmo nessas condições, mesmo ele estando, né, em condições duvidosas, tá? Tem um autor não, um trabalho acadêmico que eu estava dando uma lida, do Daniel Santos, ele usa uma expressão interessante. Ele diz assim, né, que Sansão ele foi usado por Deus por causa da inadimplência, tá, do povo de Israel, do povo em não obedecer a Deus. O povo relutava em responder de forma adequada àquele chamado de Deus. Então o povo não obedecia, o povo não seguia Deus de forma correta, não fazia as coisas corretas. Então ele fala assim, havia uma inadimplência. Inadimplência é quando a pessoa não faz a sua parte, não paga a conta, fica devendo. Então o povo de Israel era inadimplente, era falho, né? Não era correto. E aí, então, por uma desobediência, então Deus foi obrigado a usar pessoas de conduta questionável, tá? Mas sobre a qual vinha o Espírito de Deus, e através dele Deus trouxe um livramento ao povo de Israel. Tá? Israel foi subjugado pelos filisteus durante 40 anos, e durante o período de Sansão eles tiveram um livramento que durou 20 anos. Tá? Então, é uma forma de nós entendermos, né, essa situação que se passa com Sansão, né, a sua vida, toda essa circunstância relacionada a ele e as dificuldades que ele passou, e esse relacionamento conturbado que ele teve com família, com mulheres, com Deus. Mesmo assim, Deus o usou, porque o povo de Israel não era obediente ao Senhor. Tá? Uma falta muito grande. Então, Deus teve que usar aquele que foi possível usar naquela hora. Tipo, faltava pessoas piedosas, homens sinceros, homens retos, corretos diante do Senhor. Então, Sansão foi utilizado nesse sentido. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário para nós concluirmos essa nossa lição de hoje? Quer dizer mais alguma coisa além do que já falamos? Está aberta a oportunidade. Fala aí, Fátima. Ela estava falando comigo aqui. Senti que você queria falar, Fátima. Opa, aqui tá ruim demais. Eu estou falando que terminaram isso, né? Mas que povo preocupado, né? Estão dando muito eco. Eu vou... Senhor, eu acho assim, terminaram a era do juízo. Nós estudamos. Mas aqui, pessoal turbado, pessoal assim, indefinido na sua vida, né? Mas que Deus usou. É um mistério, né? Mistério é uma coisa que a gente fica pensando. Então, posso ver com tudo isso que eu tenho jeito diante de Deus, né? Por mais pequenina que a gente seja, por mais fraco que a gente seja, nós chegamos a Deus, Ele cuida, Ele trata, Ele cura as feridas e ainda usa.
aí eu achei assim, muito interessante essas histórias desses homens. Às vezes a gente pensa assim, que Deus escolheu aquele sabidão, aquele que, né, que não erra, mas não foi assim. Deus escolheu os fracos para ensinar. E ele continua o mesmo. É por aí que eu acho. Mais alguém quer comentar? Irmãos, eu acho, só para finalizar a questão do livro dos Juízes, eu acho muito interessante, nesse estudo que fizemos do livro dos Juízes, dois aspectos. Um primeiro aspecto, ele retrata para nós bem como que é a alma humana, o ser humano, né? Como que ele tem dificuldades em obedecer a Deus. Então, você vê isso claramente no livro dos Juízes. Então, no momento, o povo está bem, está adorando a Deus, está tudo bem. De repente, o povo cai na idolatria e abandona Deus, e aí tem as suas consequências. Então, é um retrato da alma humana, de como nós, seres humanos, nos comportamos, como que nós agimos. A gente pode se encontrar, se identificar ali, nessas situações que estão no livro dos Juízes. Tá ok? O outro aspecto, né, que a gente aprende no livro de Juízes é a fidelidade de Deus, como Deus é fiel. Né? Deus é fiel, irmãos, e a sua fidelidade é imensurável. Nós não conseguimos compreender essa tamanha fidelidade de Deus, esse amor, essa compaixão, porque o povo abandonava, fazia tudo de errado, e o povo se voltava para ele, clamava a ele, e Deus agia, né, mandando um juiz, mandando alguém, usando alguém, né, mesmo uma pessoa de caráter controverso, para que pudesse trazer livramento para o seu povo, para o povo de Israel. Né? Então, esses dois aspectos eu vejo e acho muito interessante, de conhecer a natureza humana, conhecer a alma humana, né, por um lado, e conhecer esse amor, essa fidelidade de Deus, essa compaixão de Deus, tão presente no livro de Juízes. Né? Um Deus que é amoroso, que ouve a oração, que se compadece daquele que sofre, que se compadece daquele que se arrepende. Tá? Então, Deus é fiel em todo tempo. Isso é muito presente no livro de Juízes. Ok? Para mim, esse é um resumo do livro de Juízes que a gente acabou de estudar. Alguém mais quer fazer algum comentário? Só um finalzinho, assim, que nós tivemos aí no domingo, culto, né? O pastor falando sobre Deus mandou que Oséias casasse com uma prostituta para chamar a atenção de um povo. Quando eu peguei nisso, né, um tempo atrás, uns anos atrás que eu li essa passagem, eu fiquei assim, abismado, querendo entender como Deus age. Né? Então, ele age de uma forma que é para dizer também que perante ele todos são iguais. Isso não quer dizer que a gente nós já conhecemos a história hoje. Então a gente pode mudar muita coisa em nossa vida, né? Porque nós conhecemos a história. Então isso é interessante, o agir de Deus. O agir de Deus. Pronto. Eu só vou ler o texto aqui, ó, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ó, diz assim, ó, versículo 2 Timóteo 2, versículo 13. Diz assim, ó: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Né? Então, essa é a palavra. Deus é fiel, irmão, em todo tempo. O Senhor é fiel. Mesmo que nós sejamos falhos, nós venhamos a errar, fazer alguma coisa que vamos morrer de vergonha, mas Deus é fiel, irmãos. Clama a Ele, e Ele vai ouvir o nosso clamor, porque Ele é fiel. Amém? Eu creio que está encerrado. O Davi pode dar um encerramento aí.
Eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanham, que participam, que Deus os abençoe, tá? O Senhor seja contigo. Terça-feira que vem, então, estamos aqui dando continuidade ao estudo, lição 14, vamos falar sobre Ruth, tá bom? Deus os abençoe, muito obrigado. O Senhor seja com vocês, amém? Nós vamos